Bem, esta é a disciplina Modelagem Matemática do curso de Matemática Aplicada e Computacional, e nós faremos como terceira avaliação a apresentação de um estudo desenvolvido pelo aluno Lucas de Oliveira Rodrigues. Hoje são 15 de dezembro de 2021 e hoje é a avaliação, terceira avaliação, e o encerramento do nosso curso nesse período letivo de 2021. Lucas, você terá 50 minutos aproximadamente para fazer a apresentação do desenvolvimento dos teus estudos relativos à otimização em árvores binárias para o sistema arterial. A palavra é sua. Boa tarde, Bruno. Tá vendo certo, professor? Dá para ver? Sim. Boa tarde, meu nome é Lucas Rodrigues, eu vou apresentar um seminário sobre o trabalho do trabalho de Lucas Menezes, que é um tese de mestrado com o título de Construção de Modelos de Árvores Arteriais usando diferentes exponentes para a lei da bifurcação, sob a orientação do professor Davi Soares. Pronto, vamos nos restringir a esses tópicos, né? Vou fazer uma breve introdução, depois vamos comentar nos tópicos principais que dá a estrutura para a modelagem, que são hipóteses para a construção dos modelos, condições de contorno fisiológico, restrições envolvendo bifurcações, procedimentos para satisfazer as condições de contorno e restrições, crescimento do modelo da árvore arterial e o modelo de bifurcação, seguindo um princípio de otimização. Levando em consideração que esse penúltimo tópico detalha o algoritmo de maneira subjetiva, tudo completo. Vamos lá. A rede vascular humana é uma estrutura que apresenta um alto grau de complexibilidade e é totalmente indispensável ao funcionamento do organismo. No que diz respeito à estrutura do sistema circulatório, ele é constituído por uma rede de vasos que bifurcam sucessivamente, resultando em um arranjo espacial de vasos. Bifurcações também pode ocorrer, mas é muito incomum. Essa rede é composta por dois circuitos ligados em série, o arterial e o venoso. O sistema arterial é constituído por três tipos de vasos: artérias, arteríolas e capilares. As artérias têm a função de transportar o sangue que sai do coração para todo o corpo. As arteríolas constituem pequenos ramos finais do sistema arterial. Os vasos sanguíneos estão nos níveis finais, que são os capilares, constituídos por uma fina parede formada por numerosos poros que conseguem admitir a passagem de líquido. Vamos lá. Hipótese para a construção dos modelos. O crescimento do modelo da árvore arterial está atrelado à minimização da função custo, que é representada pelo volume. Ou seja, esse modelo é basicamente voltado para a minimização do volume intravascular, que é composto volume normal, que é π vezes o somatório de todos os comprimentos de todos os segmentos, aplicado com todos os raios de todo o segmento ao quadrado. Então, daí
somatório de L vezes R ao quadrado, onde o R é o raio e L é o comprimento. O I vai de 1 até o K, e esse K é o número total de segmentos no estágio de crescimento. Ou seja, como é um modelo de construção, vai começar de uma raiz principal, e em todos os casos serão calculados esse volume com o objetivo de minimizar, e por isso que aí diz que é o estágio de crescimento, ou seja, esse K é variável, ele vai mudando conforme o estágio da árvore. O domínio de perfusão, pode ser 2D ou 3D, é suprido por uma única entrada de fluxo sanguíneo. Como eu tinha dito, essa única entrada, a gente vai chamar ela de raiz, porque no corpo humano existe mais de uma entrada. Só que nesse modelo a gente vai considerar apenas uma única. O modelo é representado por uma rede de tubos rígidos, cilíndricos, por onde escoa o sangue em regime laminar estacionário. Então, é uma hipótese que não deixa de ser uma restrição fisiológica também. A gente só vai considerar esse regime laminar estacionário, não vai considerar nada turbulento. O modelo de árvore bifurca sucessivamente do segmento raiz, que é aquele segmento principal que eu falei, até os segmentos terminais, que se encarregam de entregar o sangue à região microcirculatória. O modelo ocupa o domínio de perfusão de maneira mais uniforme possível. Só vai emendando para outro tópico. O sangue é admitido como um fluido homogêneo, ou seja, incompressível, né, newtoniano. O que linka com esse primeiro tópico que tenta trazer o sangue, não tenta trazer todos os aspectos do sangue, mas só um coeficiente de viscosidade para tornar o mais simples possível. Aqui a figura, como eu tinha dito, aqui é um corte simples, começa com a raiz, que está em vermelho. Essa raiz é denominada pi, que vai ser dividida em dois outros segmentos, o filho esquerdo e o filho direito. Vai ser importante para a gente que a gente vai falar também que existe essa pressão inicial, que é a pressão de perfusão, junto com um fluido inicial, também essa de perfusão, que é colocado esse valor em cima. E os termos mais importantes agora são a pressão terminal e o fluxo terminal. Que terminal é quando acaba a bifurcação, não pode ser confundido com um vértice, mas é quando acaba a terminação. Então, em cada ponto desse existe uma pressão terminal e o fluxo terminal. Considerando as hipóteses acerca do segmento e da reologia do sangue, a resistência hidrodinâmica, RI, do segmento I, é dado pela lei de Poiseuille. Essa reologia do sangue nada mais é que o comportamento quando aplicado a uma força, né? Então, essa fórmula, que vai ver mais detalhado depois, é a resistência hidrodinâmica é igual a 8 vezes esse N, que é a viscosidade, vezes o comprimento do segmento, dividido por π, e o raio elevado a 4. Além disso, a resistência hidrodinâmica reduzida do segmento é dada por essa fórmula aí, RI, asterisco, que significa reduzida, é igual a resistência hidrodinâmica vezes 4 vezes
o raio elevado a 4. Segue ainda que a resistência hidrodinâmica reduzida do segmento I, incluindo a subárvore à esquerda e à direita, é dada por essa forma. A resistência da subárvore I é igual à resistência reduzida mais beta esquerdo elevado a 4, dividido por a resistência esquerda mais a beta direita elevado a 4, dividido por a resistência direita, tudo elevado a menos 1. Importante é que esse R reduzido I, a gente já falou que é a resistência reduzida da subárvore da esquerda e à direita, respectivamente, enquanto esse beta, esquerda e direita, são as razões de bifurcações, que, não sei se eu coloquei, razões de bifurcação, que é esse beta esquerdo é igual ao raio esquerdo dividido ao raio do pi, e o beta direito é igual ao raio direito dividido pelo raio do pi. Essa razão vai ser muito importante na geração do modelo. Segue ainda que essa queda de pressão ΔP ao longo de cada segmento I é dada por ΔPI igual a essa resistência hidrodinâmica vezes Q, onde esse Q é o fluido através do fluido do segmento I. QI é o fluido do segmento I. Pronto, próximo tópico a gente vai falar sobre as condições de contorno fisiológicas. É o que vai modelar o fluxo sanguíneo e a pressão terminal. A gente vai explicar essa posição distal e a posição proximal do raiz. Essa na posição proximal é como se fosse a raiz, só que a raiz de cada bifurcação, não sem ser a raiz principal. Então, em cada posição, cada posição proximal, existe um fluxo pré-estabelecido, que é esse fluxo de perfusão, e essa pressão pré-estabelecida, que é essa pressão de perfusão. Já nessa posição distal, é uma posição relativa, que a gente vai calcular, e esses valores também, os valores são dinâmicos, ou seja, a gente, dependendo do nosso modelo, vai ter um fluxo terminal, de acordo com aquele modelo específico, e uma pressão terminal, que a gente vai ver que vai ser constante, mas depende do modelo. Depende do número de segmentos e do número de bifurcações. Com as condições acima, resulta que o fluxo de perfusão, como a gente mencionou, é dado por essa forma. O fluxo de perfusão é igual a K vezes o fluxo terminal. Esse K é o número de segmentos terminais. Tá. Vamos lá. E a queda de pressão total é a variação da perfusão, que é a inicial, aqui a pressão imposta, no caso fisiológico, a pressão feita pelo batimento do coração, e menos a pressão terminal em cada ponto terminal, que a gente viu lá no início. E só um comentário que aí sim, esse fluxo, fluido inicial é retirado em cada caso. Retirado em cada caso. Ou seja, é uma coisa bem individual e, como eu disse antes, depende do seu modelo. Agora vamos falar das restrições envolvendo as bifurcações.
Uma bifurcação é caracterizada por 3 segmentos. Um segmento que origina a bifurcação, que aqui a gente chama de pai, e os outros 2 segmentos são os filhos, né? Filho esquerdo e filho direito. Então, uma restrição na hora de a gente fazer nosso modelo é essa daqui. Tem que ser menor que o comprimento do pai. 2 vezes o raio filho esquerdo tem que ser menor que o comprimento do filho esquerdo. 2 vezes o raio do filho direito tem que ser menor que o comprimento do filho direito. Os raios do segmento pai e filho obedecem à lei da potência. E esse é o foco inicial desse trabalho que eu estou apresentando, né? Que é calcular envolvendo as restrições fisiológicas e analisar cada restrição com esse coeficiente, esse exponente de bifurcação específico. Essa lei da potência é o raio do pai elevado a gama é igual ao raio esquerdo elevado a gama mais o raio direito dos filhos, ou seja, a soma dos filhos elevado a um gama tem que ser igual ao raio do pai elevado a gama. Só voltando aqui. Então, como eu falei que é o foco do trabalho, né? Então ele apresenta alguns valores desse exponente, chamado exponente de bifurcação, e se der um valor dele igual a 2,5, esse valor caracteriza as bifurcações de uma rede de árvores pulmonares. Se colocar esse valor igual a 2,7, são árvores renais. Se botar esse valor igual a 2,85, vai ser uma rede microvascular da retina humana. E se variar esse valor de 2,7 até 3, são encontrados nos animais, né, variados. Tendo em vista que esse valor de 2,5 até 3, um valor mais amplo, é relatado para árvores arteriais coronárias, esse trabalho desenvolveu um método que analisa e que vai trazer 2 fórmulas para avaliar esse exponente, né? Então, como eu disse, foi elaborado 2 relações para escolher esse exponente gama, que são incorporados no método de construção. Ou seja, para gerar esse método, foi escolhido uma série de valores para a lambda, para a gama, e de tais valores analisar especificamente qual corresponde ao foco, ou pelo menos fazer uma análise geral, né? Então, a primeira relação é uma generalização da função degrau, que é bem básica, que ela varia de 2,5 a 3. E a outra é uma função sigmoide, que é uma função bem empírica mesmo, foi calculada numericamente. E eu trago uma relação entre elas duas. Então, a função A, começando pela degrau, ela não tem variação, né? Ela tem ela é feita bruscamente, delimitando aquele K que está lá na fórmula, sendo que a função sigmoide ela varia de acordo com o lambda, e esse n embaixo são os níveis de bifurcação, ou seja, a árvore ela começa com o nível 1, ou seja, raios grossos, e de acordo com que ela vai se ramificando, esse nível vai aumentando, e cada vez que esse nível aumenta, o lambda muda, que é indicado aqui. Por favor. O nível 1 começa com esse Por valor. favor.
Por favor, aumente a figura. Por favor, aumente a figura. Tá bom? Pronto. Tá bom? Eu vou colocar aqui. Vou colocar essa primeiro e depois eu boto a outra. Essa figura apresenta o comportamento dessas duas relações para a escolha do exponente. Nota que essa segunda relação ela não varia, como eu disse, e é sempre de acordo com o nível, ela não varia com o nível de bifurcação. Vamos só analisando aqui a segunda. A única diferença é como eu mencionei. Essa daqui ela varia de acordo com os níveis. Enquanto mais a árvore fica ramificada, mais ela tem uma variação. E essa daqui é definido um valor constante de 0 até K, até ao nível de uma árvore, é esse valor, 2,55. Quando ela começa, depois de K, quando ela começa a se ramificar muito, é definido um valor padrão 3 e vai até o final. Pronto, agora vamos falar dos procedimentos para satisfazer as condições de contorno e restrições. De modo a satisfazer as condições de contorno fisiológicas, as restrições impostas, como a gente viu nos outros slides, agora explica que como os raios devem ser ajustados, né? Que vai ser um dos focos da minha apresentação específica. Os fluxos em qualquer bifurcação da árvore devem satisfazer a equação da conservação de massa representada por essa forma, ou seja, o fluxo do segmento I é igual ao fluxo esquerdo mais o direito. Você vê que não diz, não tem nenhum expoente que restringe e não diz que esse esquerdo e direito são iguais. E o que faz abranger e a gente vai ver mais adiante que podem não ser iguais, ou seja, não vai ser uma bifurcação perfeita, simétrica. Pode ser que precise mais fluxo para o lado esquerdo e menos para o lado direito, dependendo da característica da árvore. Então, de novo, a lei da potência, como mencionei, retirando... incrementando nessa lei da potência, para a gente conseguir voltar naqueles valores das razões, a gente dividir ambos os lados por o raio direito elevado ao exponente gama, a gente vai chegar nessa fórmula, que é aquela que eu comentei, da razão. Onde se a gente arrumar, a gente reescreve essa razão da bifurcação e a gente chega nesse beta, que é de extrema importância para dar a característica para a nossa árvore. Porque pode existir uma árvore ou um corte da árvore, pelo menos, que precise ir mais para um lado. Ou seja, a razão entre o raio direito e o raio pai, ela vai ser mais acentuada graças a uma característica fisiológica ou até para estudo mesmo. Então, matematicamente, o que vai dar essa característica para um método no slide 19. Então, aqui, a gente vai falar dos níveis. Eu tinha comentado dos níveis lá na parte do expoente. Então, aqui a gente vê claramente a classificação dos níveis, começando pela raiz, nível 0. O segmento raiz dá espaço a dois filhos,
a dois ramos, que vai ter o mesmo nível 1. Cada ramo desse vai dar espaço a mais 2, e, juntamente com o outro do lado direito, vai formar o nível 2. Agora, para trazer um caso de uma nova bifurcação, a gente vê que nesse ponto aqui que eu estou mencionando, fica meio confuso, mas nesse ponto aqui, se eu quisesse gerar mais um segmento, ele vai respeitar a classificação dos níveis, e geometricamente não importa, mas é só em termos de ordem contável de vértices. Com a pressão, então, como eu tinha dito antes, uma pressão de todos os segmentos terminais vai ser considerada constante. A gente vai detalhar isso mais adiante. A razão entre o fluxo à direita e à esquerda de determinado segmento I é dado por essa fórmula só pelo fato da razão ser constante, porque nessa fórmula envolve a pressão, só que como ela é constante, ela não vai variar tanto em qualquer terminal, em qualquer bifurcação, então dá para tirar da equação e reescrevendo ela, dá para fazer essa razão entre aí o raio direito e o raio esquerdo, substituindo essa primeira expressão, garante que os fluxos esquerdo e o direito escoem bem para a árvore. Então, essa basicamente é a importância de todas essas razões que eu trouxe, porque na hora de fazer o modelo, entre vários aspectos de otimização que eu vou trazer ainda, na hora do modelo computacional, que vai fazer com que aconteça a divisão exatamente como a gente quer, vai ser essas razões. Então, quando se deseja calcular o raio absoluto, a gente utiliza essa expressão, que é a raiz, o raio da raiz vai ser igual à resistência reduzida da raiz quarta da resistência da raiz vezes o fluxo é o fluxo total dividido pela pressão. Com isso, a gente calcula o raio absoluto. Bom, agora, como eu tinha dito, eu vou falar sobre o crescimento do modelo da área arterial. Então, esse crescimento ele vai ser dividido como se fosse um algoritmo, falando passo a passo. Vários critérios que a gente vai falar agora vai ser dependentes de outros. Então, eu vou tentar explicar os critérios individualmente, mas ao decorrer desses tópicos vai fazer sentido. Por exemplo, eu vou explicar o critério de distância e não vou usá-lo agora, só vou usar o critério de distância na parte de otimização, por exemplo. Então, esse algoritmo ele começa com uma planta de segmento, ou seja, todos os aspectos que é necessário a partir da raiz para poder fazer o crescimento do modelo. Vai ter que ter uma geração aleatória das posições terminais para poder fazer o crescimento, né? Como é uma rede enorme com vários pontos, tem que ser uma geração aleatória, bem feita aleatoriamente, só que é aleatoriamente com vários critérios, né? Vai gerar um número aleatório com critério de distância, que a gente vai ver. Aí, critério de distância, interseção de segmentos, que a gente vai ver como é que funciona, criação de bifurcação, que eu vou dar uma ilustração mais dinâmica, otimização geométrica, criação e remoção, eu botei junto, e a otimização estrutural. Pronto. Começando com a planta do segmento raiz.
A posição proximal, que é a posição matematicamente, se eu fosse colocar um ponto exatamente no início, na raiz, a gente chama de posição proximal. A posição proximal do segmento raiz é conhecida e é fixada na borda do domínio de perfusão, 2D ou 3D. Em seguida, a posição distal, que é a posição que a gente quer alcançar, é obtida aleatoriamente no interior dessa árvore. Portanto, deve garantir que essa posição não seja muito próxima da proximal, ou seja, não seja muito perto da raiz e também não muito longe. Como se diz, como eu falei, é a introdução do processo, essa parte da planta do segmento, né? Se considerar essa distância liminar como esse D lim, assumindo vamos supor que, como a gente está crescendo, vamos partir do zero, a gente vai ter um terminal, um segmento terminal, K igual a 1, por exemplo. Se a gente considerar esse K igual a 1, a distância da raiz entre os outros pontos que a gente vai tentar gerar, precisam ser analisadas. E uma das restrições para que seja que essa distância do ponto até a raiz seja maior que a distância liminar. Ou seja, ela é aceita se não for um novo ponto distal é definido e o teste é gerado novamente. Então, é só uma das restrições aqui que é só para introduzir mesmo. Então, vamos falar da geração aleatória das posições terminais. Eu não vou entrar no método que ele usou, porque existem vários métodos de geração de números aleatórios. Eu não vou falar, só deixei mencionado aqui qual ele usou e no material ele fala um pouco, mas não é o objetivo nosso. As posições distais dos segmentos terminais são obtidas com o auxílio de um gerador aleatório, pseudo-aleatório, na verdade, tem esse nome. Então, só para não deixar em branco, existem várias formas de fazer isso. No caso que ele usou um domínio circular, variando de 0 e 1, ou seja, ele considerou senos e cossenos e os seus décimos, e muitas vezes você pegar um número, fazer um produto de um seno e cosseno, por exemplo, com o domínio variado, na 10ª casa decimal lá, pode ser que seja pseudo-aleatório. Então, foi basicamente isso que ele fez. Podia fazer de outros métodos também. Não é tão importante assim detalhar. Agora, o critério de distância que eu comentei lá na primeira parte da planta. Ao obter essa posição gerada pelo número aleatório, é preciso verificar se a localização dela atende o critério de distância. Basicamente, esse critério calcula a distância da posição nova, que ele, só para termos que ele botou uma figura aqui, essa posição que ele chama de xi nova, aos segmentos existentes, né? Então, como é um crescimento de uma árvore arbitrária que ao mesmo tempo precisa ser otimizada para ter o menor volume possível. Então, cada X que é selecionado aleatoriamente, ele vai ver se entra no critério de distância e depois, além disso, vai ser calculado todas as outras coisas que a gente vai falar depois. Então, como eu tinha dito, aquela distância liminar que serve lá na primeira parte, que
serve como comparativo, nada mais é como comparativo, ela está dada aí, que é o L de perfusão, vezes uma raiz quadrada de π, vezes a quantidade do terminal até então, que é a quantidade de segmentos terminais existentes, que ela tende a se aumentar, mas a otimização é feita, analisada de outra forma, de forma gulosa, né? Ela é feita de acordo com o que a gente tem, aí é acrescentado mais um, aí depois que é recalculado. Então, considerando as posições proximais como XP, definido aí, e as distais como XD, lembrando que a XP é como se fosse a inicial, e a distal é a que varia. Cada uma vai ser dependendo da geração aleatória. E um determinado segmento J é definido esses vetores, U igual a XP, menos XD, V é igual o X novo e novo, menos o XD, e U é igual ao novo menos o P. É calculado essa distância crítica é calculada da seguinte forma. A distância em relação ao novo, é o da vez, é calculada sobre isso, com essa expressão. Se a projeção, a gente vai ver depois, fica bem vago falar, mas se a projeção desses dois vetores, U e V, estiver dentro de um espaço entre 0 e 1. Agora fica bem vago falar disso, mas é bom só anotar e registrar, já que a gente está falando do critério de distância, mas esse critério de distância vai ser um critério para a otimização que a gente vai ver. A gente vai ver como é essa otimização geométrica. Então, só para introduzir, é gerado uma malha formando um triângulo um intervalo do x 0 e 1 e y 0 e 1. Então, a projeção desses vetores nessa malha gerada, se essa projeção, se esse ponto x novo estiver dentro dessa malha, aí é aceito. É aceito. Se não tiver, não é aceito e é recalculado. Existe, eu não comentei aqui, mas é recalculado. Ele é usado o mínimo. Ele é usado o mínimo entre a distância mínima entre o V e o U, que obrigatoriamente está dentro da malha. Lembrando que isso é só um critério. Isso é só um critério para ver se é válido ou não. Porque a otimização mesmo que valha esses valores, a gente não sabe se é o ótimo. Então, o bom, né? Não é só ótimo, se é um valor bom. Então, isso vai ser melhor visto depois, melhor entendido, né? E outro ponto algébrico também, que é a interseção de segmento. A gente vai ver que no modelo desenvolvido aqui, uma nova bifurcação é feita, não é num ponto terminal, é na metade de um segmento. É no meio de um segmento. É uma das características desse modelo. Então, para que seja feita essa criação da nova bifurcação na metade de um segmento, preciso ter uma relação, tem que ter um conhecimento algébrico dessas coordenadas, para que um ponto seja igual ao outro, é o que a gente vai ver agora. Então, após obter uma posição distal, aquele x novo, foi obtido aleatoriamente, foi testado, que satisfaz
critério de distância, esse deve ser conectado ao ponto médio dos segmentos viáveis da árvore, ou seja, aquelas que após uma conexão, não intercepta alguns outros segmentos da árvore, como eu falei. E considerando o caso simples 2D, se a gente for considerar esses pontos XP e XD como retas normais, é bem básico isso aqui. Um ponto vai se intersectar outro quando o XI for igual ao XK. Então acho que não tem muito o que falar. Só considerar XP coordenada x1, x2, xd, x2, x1, y1, xd, x2, y2, jogar aí na equação da reta normal, sim. E olhar a característica dele na hora de fazer o modelo. Pronto. Aqui é só, agora falando sobre a criação, e eu juntei com a remoção da bifurcação, só para ilustrar o último tópico, que ao considerar esse segmento maior aqui, foi gerado um ponto novo, x novo, xi novo. Por favor, aumente a ilustração. Então, após identificar o segmento viável, conectar nessa posição novo, no ponto médio desse I aqui, vai gerar uma nova bifurcação e implicará e essa nova bifurcação gerada vai implicar em toda a árvore, em todas as restrições. Ou seja, cada vez que a gente vai criar uma bifurcação nova, todos os outros valores vão ser alterados, e ao ser alterados vai ter que ver e verificar se melhorou, se piorou, mas como o objetivo é crescer, criar, ela vai ter que ser criada de qualquer jeito. Então, a opção de não criar não existe. O que existe é a opção de criar em outro lugar, para ver se é melhor ou não. Então, são muitos testes gerados. Então, ao conectar essa posição no ponto médio desse segmento aqui que eu marquei, uma nova bifurcação é gerada, segmento I novo, e essa bifurcação tem como o pai aqui, esse XI V aqui, e vai gerar essa nova e vai continuar essa daqui, que ela tinha uma... Você vê que, se a gente for analisar como ela fosse grossa, falando a grosso modo mesmo, e ela precisa de um certo fluxo para alimentar o restante. E ao criar um novo segmento aqui, que posteriormente desse ponto vai gerar outros pontos, tudo vai ser recalculado. Porque tudo vai ser recalculado. Então, é isso que ele tenta trazer. E além disso, a lei da bifurcação, que é aquele que a gente trouxe, naquela forma que a gente chama de lei da potência, deve ser satisfeita em todas essas bifurcações, em todos os casos, em todas as gerações de novas bifurcações. Pronto. Pronto. Agora eu queria trazer uma ilustração sobre essa alteração do tamanho do raio, do tamanho de tudo. Eu fiz, para ser rápido, e
Eu fiz uma simulação só para analisar a consequência da remoção, como eu falei da criação, agora vou falar da remoção, da remoção e da criação de uma bifurcação. Só que aqui, como a remoção de uma bifurcação ela é amplamente, tem muita consequência ao considerar uma árvore grande. Mas como eu trouxe um exemplo só ilustrativo, ao remover só uma bifurcação, não ia trazer muito resultado visível para a gente. E se eu remover só um segmento de uma bifurcação, o que ia acontecer é que o segmento pai, o segmento filho ia virar o mesmo do pai, ia ser só uma continuação. Então, para isso, eu trouxe aquele caso que eu falei em comum, que é uma trifurcação, só para a gente ver a remoção de um segmento, ou seja, tem uma trifurcação, a gente vai remover um segmento e ver a consequência nos outros, nos outros pontos terminais em todos os segmentos, e também, ao ter uma bifurcação, a gente ia acrescentar um segmento em uma bifurcação e virar uma trifurcação. Ou seja, aí aqui, só para visualizar melhor, eu fiz o desenho dessa ilustração mais parecida com a parte fisiológica mesmo que aqui. Esqueça essa figura que a gente vê depois. Então, vou trazer de novo. Essa ilustração que eu fiz é como se fosse isso. Aquela trifurcação é essa. Esse ponto aqui é o de azul. Esse daqui é o de amarelo e aqui o de verde. Pronto. Aí, ao a gente remover, vamos só fazer uma análise rápida. O pai, eu chamei de pai 3, ele tem um raio de 3,7 milímetros, aproximadamente. E seus filhos têm 2,6, 2,6 e 2, próximo de 6. Ele tem que atender aquele critério da lei da bifurcação, né? Eu fiz dois exemplos, um mais básico, só para a gente analisar isso, e quando a gente olhar mais coisas de otimização, eu fiz outro mais elaborado. Então, nesse primeiro caso, vamos só olhar a remoção e a criação. Aí, o que eu fiz? Ao remover esse segmento F, é preciso recalcular tanto o fluxo, a gente definiu que a pressão vai ser constante em todos os terminais e vai ter que ser, ao remover esse, vai ser repaginado todos os fluxos e assim, tanto o comprimento eu deixei como entrada, mas e o raio de cada um. Então, ao a gente eliminar esse quadrado circulado aqui, aquele raio que estava de 2,6 aumentou para 2,9. E consequentemente, altera os demais. Tanto o filho quanto o outro. A outra parte dessa ilustração eu vou falar quando eu estiver mais avançado no conteúdo. Vamos voltar. Pronto, próximo slide. Eu coloquei aqui o objetivo, porque eu queria remover essa bifurcação em azul. Aí aqui, vou aproximar, é o caso, a foto daquele caso, de forma mais geral. Aqui, esse segmento, ele existe, F. A pressão em cada ponto é constante.
o fluxo ele é distribuído, nesse caso, igualmente entre os seus filhos, de acordo com o pai, e ao remover esse segmento F, teve uma alteração na pressão de todos, pelo fato da pressão ser constante e a pressão ser relativa ao número de terminais. Ou seja, ao retirar um terminal, a pressão de todos será mudada. O fluxo só vai ser mudado daquela bifurcação, nesse caso, da bifurcação específica, mas como a pressão mudou, todos os raios vão mudar. De toda a árvore. É um exemplo muito interessante só para visualização. Vou voltar o tamanho, certo? E aqui vamos falar da otimização, que é o último tópico daquele algoritmo que eu trouxe no início, que eu tinha comentado. Em cada conexão temporária é gerado aquele X novo que eu falei, ele está aqui, e vai ser testado e vai ver se ele se encaixa no critério para ver se é válido ou não. Se ele for válido, ele vai fazer o teste para ver qual posição é melhor. Por favor. Então, por favor. Que é o objetivo. Aumente a ilustração, por favor. Pronto. Então, em cada conexão temporária, essa posição desse X novo em um segmento existente no modelo, o ponto de bifurcação deve ser encontrado em um modo que seja o menor volume possível da árvore, o volume intravascular, que eu já mencionei. A estratégia proposta a determinar foi gerar esse triângulo e considerar 3 pontos e fazer aquela projeção que eu tinha comentado. Para facilitar a movimentação do ponto, esse ponto chamado de candidato, né, para ver se é bom ou não, a gente faz assim, ele chama de mapeamento isoparamétrico. Então, desse modo, descrevendo esse domínio desse triângulo e definindo essas posições possíveis que vai ser espelhado isometricamente na árvore. Vai ter aquelas distorções isométricas normais, mas vai ser bem próximo. Depois desse procedimento vai acontecer a otimização geométrica e vai resultar no menor valor da função custo. Então, em termos computacionais, definir um domínio finito, claro, pequeno, lembrando que esse espaço entre um segmento e outro é minúsculo, então, definir alguns pontos, dependendo da característica do problema, definir como se fosse esse mapeamento e daí faz os testes e vê onde fica a melhor posição desse X. Agora vamos o último tópico, falar sobre o ângulo de bifurcação, seguindo o princípio de otimização. Então, uma das principais características do sistema cardiovascular é a complexibilidade da estrutura toda ramificada. Então, a gente vê aquelas fotos aquelas ramificações, mas
não é de 100%, não é aleatório. Então, é daí que foca esse tópico. No sistema cardiovascular existem 3 tipos de ramificações. Basicamente, existem 3 tipos. Essa 1, a 2, que é como se fosse simétrica, e no caso da trifurcação. Deixa eu ver qual slide eu estou aqui. Pronto. Esses 3 casos a gente vai fazer outra ilustração lá, que a gente vai considerar naquele caso que eu fiz, a gente vai considerar os 3 casos. Então, normalmente, para predizer que o ângulo da bifurcação atende esses princípios de otimização, a gente faz uma adaptação para tentar achar o ângulo ótimo. E essa simplificação, a gente vai simplificar essa representação dessa bifurcação, que é tirar as curvas e fazer as coisas fiquem geometria básica mesmo, pegando o nome aqui, para ficar calculável para um computador, e para ficar calculável de forma rápida em milhões de cálculos, né? Então, considerando aqueles 3 casos, eu vou pegar a segunda parte do... Eu vou pegar a segunda parte do... Vou pegar essa segunda parte. Só vou fazer uma alteração aqui. Vou pegar essa segunda parte que a gente vai considerar todos aqueles e fazer uma simulação rápida. Pronto. Aqui como eu tinha falado, a gente consegue acrescentar e remover um segmento. Não quis fazer da bifurcação para não ficar aparente. Então, só mencionando aqui, ao a gente colocar esse novo segmento aqui, todos os raios vão mudar. Vamos considerar o caso que não. Pressão mudou, a pressão total igual aquela fórmula, a pressão total, que é a pressão de perfusão menos a pressão de todos os terminais que são constantes, nesse caso 25. Ao a gente colocar um novo terminal aqui, vai mudar. Pronto, a entrada, como a gente estudou, só para ficar visível, é o fluxo de perfusão. Eu coloquei um valor aceitável, próximo à realidade, uma pressão de perfusão, quantidade de terminais, lembrando que os terminais não é os vértices, é só os terminais, a quem não tem mais filhos. A variação total da pressão, a opção de acrescentar o segmento sim ou não, o coeficiente de viscosidade e o principal, que é o objetivo, que é ficar testando o exponente de bifurcação, que é aquele da lei da potência. Então, a gente considera aqui os modelos de bifurcação. Deixei para ficar bem interessante. A gente analisa aqui, descendo aqui, analisa que aqui é o segmento raiz, que tem um fio esquerdo e fio direito. Nesse caso, o fio direito ele precisa de um fluxo maior que o esquerdo, porque o direito tem mais ramificações. Então, pode existir, eu só botei isso para visualização, só para visualizar, um caso em que a gente precisa distribuir o fluxo mais para um lado. Então, foi isso que eu fiz aqui, na configuração 1, que é uma configuração que eu coloquei que não fosse simétrica. Então, eu coloquei aqui, podia colocar 10%, mas eu coloquei 0,5%. Isso aqui vai ser
vai ser esse modelo de bifurcação aqui, são os modelos existentes, e eu ainda fiz uma associação para ficar mais rápida com a angulação. Trazendo para o segundo pi, olhando aqui embaixo, eu deixei ele modelo simétrico, ou seja, o fluxo que vai para a direita vai para a esquerda. Por mais que a gente sabe, que está vendo que o da direita vai ter uma ramificação, uma nova bifurcação, e o da esquerda não, mas para fins ilustrativos eu quis fazer o simétrico, ou seja, 50% para cada lado. Ia ser um ângulo de bifurcação simétrica. E não significa que é 45%, mas que significa que tem a mesma distribuição. E, por fim, no caso da trifurcação, que eu também fiz simétrica, e também fiz simétrica, e quando eu removo esse elemento, esse segmento, ele continua simétrica, só porque ele vira o caso 2. Voltando aqui. Pronto. Eu calculei o raio, o volume total, nesse caso, e desses valores eu cheguei usando o coeficiente de viscosidade 3,6, que é o mencionado no material, eu cheguei a um valor de 3. O exponente de bifurcação é 3,1514. Se eu mudar aqui, aí acontecer eu fiz o processo inverso, vai acontecer uma diferença na hora da razão dessas bifurcações. Fiz o processo inverso para chegar nesse valor, para chegar qual o coeficiente, qual o exponente de bifurcação gerei de acordo com esses valores. Só lembrando aqui, esse R é a resistência, eu defini um comprimento seguindo as restrições do material, e o comprimento do pi tem que ser 2 vezes maior que o raio do pi, eu fiz isso em todos. A resistência, eu utilizei aquela fórmula, 8 vezes a coeficiente de viscosidade vezes o comprimento dividido pelo π e vezes o raio, só que aí eu usei outra fórmula para poder encontrar o raio dessa resistência. Então é isso. Aí encontrei um valor aqui. O objetivo desse exemplo não era só para visualizar, não era para otimizar o volume, mas se você ficar brincando com os valores, você vê e você consegue ver onde esse volume vai ser menor. Ou seja, você pode brincar com os comprimentos. Se você quiser definir os comprimentos aqueles, ou você faz uma relação com o raio, você fica brincando com aquele coeficiente que eu falei. Por isso que eu quis dar muita importância àquela razão. Você fica alterando aquela razão e vai ter a distribuição de raio. Vai ser para distribuir o raio e para ficar o mínimo possível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, é só isso. Deixa eu ver. Pronto. Só para é errado falar isso, mas esse valor que eu encontrei se encaixa naquele caso naquele caso em que esse exponente de bifurcação é para a artéria dos animais, mas é só ilustrativo por conta desses valores que eu tentei trazer todos os valores reais dos raios, né, bem próximo à realidade, levando em conta que o raio dos vasos sanguíneos é entre um intervalo, e eu tentei deixar tudo entre esse intervalo. É isso, essas são minhas referências. É isso, obrigado. Bem, obrigado, Lucas, parabéns pela apresentação. E agora eu gostaria de questionar e comentar.
primeiro eu queria comentar. Eu penso que você poderia ter colocado o problema de otimização do volume, né? Do volume, eu vou me referir como o volume vascular, de forma mais técnica, mais matemática, né? Colocar e, inclusive, incluindo as restrições, as condições de restrições, no caso aquela da lei de potência da bifurcação, que é atribuída ao fisiologista Murray, que foi quem deduziu aquela condição de restrição no sistema arterial, que o sistema arterial ele não é configurado em sua distribuição geométrica espacial de forma aleatória, de forma randômica. As imagens até parecem, mas existem leis a serem obedecidas. Então, eu senti falta de que você colocasse isso com uma roupagem matemática mais evidenciadora do quão sofisticado é esse problema. Outro comentário também é que, mas nós faremos isso em seguida, é que você não mostrou as redes de construções, né, de árvores binárias arteriais para ilustrar o que seria exatamente o objetivo desse estudo, né, que está sendo feito de forma puramente computacional. Então, nós estamos gerando um sistema binário porque as artérias que são consideradas como segmentos, elas se dividem de forma dicotômica, ou seja, de duas em duas, e com isso vai desenhando espacialmente aqueles órgãos. E existem as aproximações em 2 dimensões e as aproximações em 3 dimensões para fazer esse sistema, né, arterial, esse sistema vascularizado para órgãos, tanto em 2D como em 3D, obviamente. Então, eu senti falta dessa ilustração, mas logo, logo nós colocaremos aqui algumas ilustrações para ver. E ainda, como comentário, eu penso que você poderia ter explorado mais a definição da otimização geométrica, de como definir o ponto. Como definir o ponto? E aí, eu queria mencionar preliminarmente o seguinte: eles constroem uma discretização, uma malha de base para se referir a esses pontos que serão criados. Então, se a área de perfusão é circular, é gerada um conjunto de pontos dentro de uma determinada quadriculação, digamos, ou uma triangularização daquele domínio de perfusão, que servirá como um possível ponto a cada criação de uma nova bifurcação. Então, isso também é interessante, porque isso significa que, dos pontos de vista do método de elementos finitos, a estrutura de adjacências do método de elementos finitos poderá ser usada. E relacionado a isso, um outro comentário
essa estrutura de dados, para fazer isso, para reconhecer a conectividade entre uma artéria e outro, entre um segmento arterial e outro, isso tudo também poderia ter sido mais evidenciado. Bom, eu agora queria questionar no seguinte aspecto. Como poderia me explicar melhor, naquela parte de otimização geométrica, eu pergunto isso mais para ilustrar para os leitores interessados, coloque de novo aquela transparência, aquele slide, para a gente ver e você tentar descrever mais uma vez como seria feita aquela otimização geométrica para a localização do novo ponto. Como seria? Porque não ficou claro e didático, pelo menos penso eu, como o novo ponto é colocado e como a bifurcação é gerada. Exatamente nesse ponto. Poderia aumentar, por favor? Pronto, muito bem. Está ótimo? Pode falar, por favor. Pronto. Como eu disse, são processos ligados, né? E o processo começa na geração, eu chamo aleatória, de um ponto. Então, o processo de otimização começa aí. Tudo é otimização, mas o processo começa aí. Eu vou escolher um ponto para testar. Essa escolha é aleatória. Eu não vou seguir uma ordem. Essa escolha é aleatória. Depois de escolher um ponto aleatoriamente, eu vou ver se esse ponto entra no critério de distanciamento. Mas se refere à figura. Qual é o ponto da figura que você está se referindo? Qual é o ponto? O método aleatório vai gerar qualquer um. Essa figura, que é a retirada do material, ele coloca aqui. Eu estou vendo o cursor agora. Ele seleciona isso. Pronto, Pronto, perfeito. Então, que corresponde... Nesse caso... Esse ponto corresponde a um outro ponto. Que isso aqui é aquele mapeamento que eu disse... É aquele mapeamento que eu esqueci o nome. Isoparamétrico. É o mesmo que nós usamos em elementos finitos. Pronto. Então, eu só vou terminar o que eu estava falando para chegar aí. Do critério de distanciamento, o critério de distanciamento, junto com... é uma condição. Se os vetores que eu gero, esses vetores, ele leva em consideração o XP, aquele que eu disse, a distância do X, que a questão chama de próximo, que é o X inicial, até o XP, e outro vetor a distância de XX até o XD. Ele gera uns vetores. E ele faz a projeção desses vetores se ele pertence a esse intervalo aqui. Essa é a condição. Então, se ele verifica, além da distância, se a projeção desses vetores pertencer, aí ele verifica a distância. Então, tudo isso é uma condição inicial antes da otimização. Então, o senhor usou a palavra discretização, né? Discretização. Pronto. Então, definindo essas regiões desse domínio, vai ser sorteado, vai ser passado pelo critério
Se aprovado, aí vai gerar o teste. Aí vai fazer o teste do volume. Para ver se... Aí vai fazer o teste para ver se a bifurcação desse novo ponto vai gerar um volume, e esse volume vai ser armazenado numa tabela de avaliação de conexão, que ele menciona no material. Esse volume vai ser armazenado. E não é todos, um armazenamento computacional elimina aquele que for maior. Então o armazenamento não é todos os pontos. E também não são tantos pontos, né? São muitos cálculos, mas os pontos existe uma certa inteligência que faz para fugir do melhor ponto, ou fugir do pior ponto. Então, daí, o que resultar no menor valor desses testes vai ser o escolhido e vai ser gerada a nova bifurcação. Alguma coisa? Então, se eu quiser que eu fale de novo, da geração aleatória, da geração aleatória, vai pegar esse ponto aleatório que foi gerado entre um desses daqui, verificar se, primeiro, se a projeção desses dois vetores que eu gerei está dentro desse... Deixa eu dizer. Olha, observe aqui. Você tem o ponto x e new, que está uma bolinha pretinha aqui. Você tem o ponto XP, que está aqui uma bolinha branquinha aqui, XP. E você tem o ponto XD. Então, XP é a posição do ponto proximal. XD é a posição do ponto distal. Xnew é a posição do ponto novo. E X e BIF é a posição do ponto da bifurcação. Então, o que eu queria que você tivesse dito era que essa posição da bifurcação vai atrair esse ponto para fazer com que essa artéria de XP até XD, ela seja atraída para esse ponto X e da bifurcação, que é esse ponto verdinho, seja também ligado esse ponto XI da bifurcação para o ponto XNew, e aí nós teríamos a nova bifurcação. Concorda comigo? Não é exatamente isso? Entendeu o que eu falei? Quer que eu repita? Olha, esse ponto XP proximal, esse ponto XD, que é o ponto de posição distal, e esse ponto XNew, eles formam um triângulo. No centro dele tem um ponto XI da bifurcação. Esse ponto XI, na medida em que ele for selecionado para ser a nova bifurcação, essa artéria em vermelho, que vai de XP até XD, será atraída para ele, e aí formará, juntamente com o ponto XNew, uma nova bifurcação, que seria XNew, XI da bifurcação, XI da bifurcação, XP, e XI da bifurcação para XD. Correto? Correto isso? Entendeu o que eu falei? Entendeu? Prestou atenção no que eu falei, Lucas? Olha para a figura, ó, XNew vai se ligar a XI da bifurcação, que está aqui no centro da triangulação. O XP vai se unir ao XI da bifurcação, e o XD
vai se unir ao XI da bifurcação e vai formar a nova triangulação, digamos assim, na verdade, a nova bifurcação de artérias para essa etapa em que o ponto XNIL está sendo colocado. Entendeu o que eu falei? Concorda? Compreendeu? Entendi. Não. É exatamente isso que se trata. Não é verdade? Agora, porém, esse ponto que foi candidato, XI da bifurcação, ele se origina dentro dessa quadriculação triangular que tem aqui, ó, com pontinhos verdes, no espaço parametrizado, tá certo? No espaço parametrizado, que se eta com os pontos G100, G210, G301, esta quadriculação nesse espaço paramétrico, ele tem um número de divisões na direção Xi e na direção eta, e esses pontos possíveis é que vão, pelo mapeamento, gerar uma posição do ponto XI de bifurcação, e esse ponto é que vai ser testado para ter conformidade com os princípios matemáticos da otimização dessa função objetivo, que no nosso caso é o volume da vascularização total dessa rede de artérias binárias. Perfeito? Sim. Perfeito. Tem uma figura aqui que traça o... Pronto, é isso aí. Aumenta essa figura da direita da tela. Coloca só ela. Não, diminua. Coloca só ela na tela. Só ela. Tenta aumentar. A da esquerda deixa... Não vai mais. Não, tá bom. Então, é exatamente isso. Inicialmente, você colocou esse XI da bifurcação no ponto médio da artéria que será bifurcada. Não é? Você colocou lá no ponto médio. Não é? Sim. Mas ela vai ser atraída para uma posição otimizada. Certo? Bem, eu só queria agora, para fechar, só um instante, por favor.
O senhor quer que eu pause aqui? Pare o compartilhamento? Pare por um instante, eu vou compartilhar um material aqui. Então, um dos objetivos dessa construção otimizada do sistema binário arterial humano é fazer, por exemplo, a representação de um órgão. E aí, esse é um caso, né, de um modelo de árvore vascular renal. E esses algoritmos de otimização restringida, que obedecem a condições fisiológicas, a condições geométricas e condições computacionais, são objeto de estudo, né? E criam essas estruturas que podem ser usadas para entender várias coisas ou inferir clinicamente alguns comportamentos, né, que a circulação ou a microcirculação do sangue apresenta nos órgãos humanos. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a sua apresentação. Certamente você estudou bastante para entender o suficiente e ser capaz de fazer a apresentação, uma apresentação que eu considero excelente, dentro do propósito do nosso curso de modelagem matemática, de modo que você daqui poderá saltar para estudar temas mais avançados que possam envolver a modelagem matemática do sistema arterial, em particular quando se refere à construção geométrica otimizada de redes binárias como essas de artérias humanas. Então, eu queria agradecer, parabenizar você por isso, e agora eu agradeço, né? Encerramos a matéria com o meu agradecimento a você, que participou, teve disciplina para concluir esse curso, né, na condição de aluno único e da turma, mas que desenvolveu um trabalho que poderá agora servir de motivação para outros colegas seus. Eu queria, inclusive, nesse momento, pedir permissão a você, porque nós vamos deixar também esse vídeo disponível para
entusiasmar os alunos, né, da Liga de Matemática Aplicada à Medicina, que também poderão usufruir desse material como um material didático introdutório ao tema. Tá? Então, muito obrigado, Lucas, por sua participação. Queria agradecer o seu empenho, a sua responsabilidade e desejar sucesso a você nas novas empreitadas, né, da sua carreira universitária e, quem sabe, acadêmica. Então, sucesso para você e um abraço cordial virtual. Você poderia fazer também alguns comentários finais antes de nós encerrarmos a gravação, por favor. Queria agradecer também, dizer que eu aprendi muita coisa e, como eu sempre venho dizendo toda semana, muito além do conteúdo, né? Consegui aprender como ler um artigo certo, consegui fazer um trabalho que eu sempre tive dificuldade em apresentar, me dediquei para isso. E foi um estudo dirigido, individual, que me ajudou bastante. E muita coisa eu vou levar para as outras disciplinas, para as outras coisas que eu vou fazer. É isso. Perfeito, muito obrigado. Eu diria que, finalmente, você está iniciado na ciência. Então, um abraço cordial virtual. Assim que você encerrar, nós desligaremos o material. Um grande abraço, Lucas. Nos veremos em breve, com a normalidade. Abraço, professor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço cordial virtual.